A paz convosco, a paz contigo. Quem vos fala é Robson Pellegrino, discípulo da Igreja de Deus do sétimo dia. Queridos, muitas vezes o vídeo ou o som pode sair com uma qualidade não tão boa, devido a que é uma gravação caseira, tá? Não usamos nada profissional, aqui é tudo caseiro. Que nem vocês veem aqui, ó, a cor do nosso vídeo, eu estou brigando para preparar aqui a cor. Que sempre por um jeito ele volta a escurecer, não é fácil, viu? A nossa palestra, o que acontece? Como eu disse na palestra do Espíritos em Prisão, eu sempre fiquei assim meio... Muitos ficam exótico, o mistério, ou seja, muitas pessoas que você pode ver no Halloween e outras coisas, como os góticos, como o pessoal que pratica vampirismo, o sobrenatural é muito interessante, é muito exótico, somente as invencionistas, como no heavy metal, no rock, que tem lá, como discos do Slayer, que tem lá os papas queimando no fogo do inferno, ou em disco, por exemplo, do Iron Maiden, que tem lá a besta no inferno. Quer dizer, é muito interessante essas invencionistas herdadas da Idade Média e do platonismo helenismo. Então, as pessoas que não conhecem as escrituras acreditam nessas coisas. Então, devido ao fato, por isso que eu, com meus anos de estudo, em vários estudos, seminários em várias religiões que eu estudei, e também um ano de história na faculdade no IBAN, eu estou fazendo a palestra Purgatório. Foi teses que eu fiz, como Espíritos em Prisão, e a tese Purgatório e Inferno nas Escrituras. Vamos então estudar. O estudo é extenso, ele é muito grande, são 19 páginas, então vamos começar. Purgatório, Inferno, Gehinnom, Gehenna, segundo as Escrituras Sagradas. Tanto o judaísmo, o messianismo, que é o falso judaísmo, o adventismo, o islamismo e outras religiões creem que quando o homem morre vai para o céu. Agora o que acontece? E outras religiões, tirando o adventismo, creem o quê? Que muitos vão para o inferno e o catolicismo para o purgatório. Vamos analisar de onde que veio essa invencionista, essa invenção, essa fantasia do purgatório. Vem da mitologia greco-romana, na época do helenismo, mudando para o grego, depois para o greco-romano, se tornando romano, a transição. Vem da mitologia greco-romana, o purgatório. Reconhecido oficialmente pela Igreja Católica Romana Apostólica durante o pontificado de Gregório Magno, de 590 a 604. Este disse que poderia ser nas proximidades do Etna. Os concílios de Constantinopla, em 573, e de Ferrata, em 1436, da nossa era comum, o rechaçaram. O concílio de Florença, em 1439, da nossa era comum, o aceitou. Quem vai parar lá pela invencionice do catolicismo, pela cabeça deles? Os que morrem com pecados venais, os que morrem com pecados mortais perdoados, mas cujas penitências não foram cumpridas na totalidade. Os tormentos podem ser aliviados por sufrágios, oração pelos defuntos, pela missa, dar esmola, por penitências, hoje não se usa mais indulgência, né? A refutação. A Bíblia está cheia de orações, nenhuma delas foi feita em favor de morto, de defunto. O filho pródigo não teve um tempo de purga. Ao ladrão na estaca não se condiciona o perdão a um tempo de purga. 1 João 1,7, 2 Timóteo 4,8. Tirado do livro Segue-me, da Casa Publicadora Brasileira, página 222, 13ª edição de 2001. Vamos agora olhar um pouquinho interessante pelo lado católico. Vou voltar a falar. O inferno é invenção católica mesclada com o paganismo grego, helenístico. Para o catolicismo encher os cofres da igreja para se fazer o Vaticano, aquela igreja luxuosa, a sinagoga de Satã, onde mora a besta do mar e da terra, o anticristo, se tinha as indulgências,
tinham que se doar gados, vacas, ouro, prata e outros bens, terras, para a igreja, para perdão dos que morreram, ou para perdão das almas vivas, se doavam. E se criou o inferno, para quê? Para ser uma grande máquina de dinheiro como o purgatório. Mas vamos ver o inferno segundo as escrituras sagradas. A palavra inferno do latim inferi, I-N-F-E-R-I, inferi, significa lugar inferior. A ideia de inferno como um lugar de fogo para onde vão almas quando morrem condenadas não se encontra na Bíblia, apesar de aplicações que se fazem de textos simbólicos e parábolas. Também a palavra inferno não está no texto original da Bíblia, como acontece com as palavras evangelho, batismo e muitas que estão nas escrituras de Deus. A palavra inferno nas traduções portuguesas substitui 5 outras com significado diferente do religioso popular de inferno. Ocorreu na crença do tradutor influenciado pelo catolicismo apostólico romano, que usou a palavra inferno nas traduções que fez. Algumas bíblias antigas trazem inferno em 1 Coríntios 15:55, algumas modernas como a Almeida atualizada traz morte, que é o correto, ou mesmo vemos em Revelações Apocalipse 20:13, onde se lê a morte ou o inferno, encontra-se agora a morte ou além, mas a palavra lá é Hades, grego, Hades em grego, significa sepultura. A doutrina do inferno é de origem grega e romana, e as pessoas são induzidas a crer nela pela formação religiosa pagã anterior que receberam, além das falhas das traduções, que geralmente usam e fortalecem um pensamento antibíblico. Então, muitos evangélicos, muitas pessoas que não são católicas, evangélicas, protestantes, neopentecostais e pentecostais, creem no inferno herdado da Babilônia. A mãe são filhos de Babilônia. As 5 palavras que foram erroneamente traduzidas para o inferno são Geena, em hebraico, da expressão Ge, vale, bem, filho, e Inon, nome da família proprietária da área, vale dos filhos de Inon. Ela está em Mateus 5:22, 29. Nada tem a ver com o inferno de fogo eterno. Era um vale onde no passado havia sacrifícios humanos, queimavam os corpos de pessoas aos ídolos. Jeremias profetizou ia ser jogados corpos aos desobedientes, ali ficariam expostos, Jeremias 7:31-34. Nos dias de Jesus, o local era depósito de animais e lixo em putrefação. Os moradores ateavam fogo para consumir os restos de animais e o lixo ali deixados. Esse lugar Jesus usou para simbolizar o fim trágico que aguarda os desobedientes. Apenas corpos físicos eram consumidos no Geena, por isso que havia bichos nos corpos podres em decomposição, coisas que a alma não tem, nada a ver com almas num fogo eterno. A segunda palavra, Hades, em grego, era comum nas escrituras gregas, Novo Testamento, juntamente com Sheol, em hebraico, usada na era hebraica no Velho Testamento, nas escrituras hebraicas, significam sepultura, lugar dos mortos, morada dos mortos. Em outras partes, esta palavra Hades encontra-se em Apocalipse capítulo 20, 13. Aqui o inferno, na verdade, a sepultura é o lugar onde estão os mortos. O inferno é igual à sepultura, é lançado no lago de fogo onde é destruído, Apocalipse 20, 14. Sepultura é o símbolo da morte que Jesus destruiu. Sheol, equivalente hebraico, também significa sepultura, sendo equivocadamente traduzida por inferno, Jó 17, 16. Os mortos ficam no pó, equivocadamente traduzida por inferno. Em Isaías 14, 9-11, declara que o inferno é o Sheol, um lugar onde os bichos comem os cadáveres, também nada a ver com um lugar de fogo eterno. Ainda em Apocalipse 20:10, o diabo, Samael, será lançado no lago de fogo, que se forma quando Jesus voltar no juízo final, quando Yahvé Deus derrama fogo do céu e enxofre. No verso 14 diz o próprio inferno de sepultura, também é lançado nesse final no lago de fogo. Ao final explicaremos sobre o fogo ser eterno. Então vejam, o inferno na verdade, o inferno literal, quando Yahvé, depois na segunda ressurreição dos ímpios, quando já tiver Jerusalém aqui na terra, assim que Jerusalém estiver descendo, estiver na terra, toda a terra será purificada com fogo e enxofre, menos Jerusalém. Ímpios, Samael e seus anjos serão destruídos com fogo e enxofre. Isso que é o inferno, queimará toda a terra. Tanato, em grego, essa palavra, a terceira palavra, ocorre em vários lugares, traduzida em 1 Coríntios 15:55, como inferno. A falha de tradução foi tão clara que nem os que creem no inferno tradicional mantiveram o erro, corrigiram
Na Almeida atualizada, lá está onde está a morte, Thanato. A tua vitória onde está o inferno. Thanato igual morte, o teu aguilhão. O verso 54 anterior, que é a morte e o inferno, perde a vitória. E o aguilhão, porque Jesus nos dá imortalidade. Também não tem nada a ver com um lugar de fogo onde as pessoas ficam queimando. A quinta e última palavra, tártaros, lugar de trevas. Palavra que há na Bíblia apenas uma em 2 Pedro 2,4. O texto fala que os anjos foram expulsos da presença do Eterno, onde está a verdadeira luz para o exterior, que são as trevas, privados da luz do céu, onde moravam sem ela, neles uma vez que pecaram. Diz o texto, esse inferno também não tem fogo, somente a escuridão da ausência de Deus, a ausência da luz de Deus. Mas ainda Apocalipse 29, capítulo 20, versículo 9, 10 e 14, eles estão aguardando o juízo final, somente então irão ser lançados no lago de fogo, produzido pelo fogo que desce do céu com enxofre, que os destrói juntamente com os que rejeitaram a salvação de Jesus. Esta palavra última também nada tem a ver com o inferno tradicional. Pergunta, o fogo eterno de Apocalipse 20 se formará depois do milênio? Com o fogo enxofre que desce do céu? Sim. A expressão eterna é aion, A-I-O-N, aion grego, é uma duração relativa a que se refere. Pode estar falando que é eterno sem fim ou que é eterno enquanto dura. Em Apocalipse 20, 10, fala, serão atormentados pelos séculos dos séculos, aion, tom, aion, em grego, palavra sempre eternamente, conforme algumas traduções, pelos séculos dos séculos, é explicado no verso anterior, o versículo 9, que o fogo que desceu dos céus consumiu, serão atormentados eternamente até que toda a substância seja consumida. A destruição será eterna, pois o fumo ou a fumaça que disso resultar estará no espaço para sempre. Isto é até que tudo se pode ser queimado e acabe. Do significado gramatical de eterno a que pode ser queimado, a explicação de Apocalipse, versículo 9, tem passagens escritas que o fogo que destrói os maus nos últimos dias é um eterno fogo que consome tudo e somente deixa cinzas. Um fogo que acontece? Consome eternamente. Judas 6,7 claramente fala que os anjos estão em trevas esperando o juízo final, igual Pedro que já vimos. Algemas eternas, aion, A-I-O-N, as algemas eternas, aion, são tiradas quando chega o juízo, condenação final, a sentença for decretada, a algema é eterna somente até que se cumpra o objetivo e sejam consumidos. O que essa algema quer dizer? A algema significa o quê? Como se fosse preso, que vai ser destruído no fogo, a algema que vai ser a sentença, não tem jeito. O verso 7, o exemplo de fogo eterno, punição que caiu a Sodoma e Gomorra e cidadelas, circunvizinhanças. Como foi a punição de Sodoma e Gomorra? Queimando até hoje? Não. A Bíblia diz não, veja só. Gênesis 19, 24 a 29, Pedro fala, Sodoma e Gomorra se tornaram em cinza, segundo Pedro 2,6, para dar exemplo do que acontecerá aos que vivem piamente. Você vê lá até hoje em Sodoma, tem lá pessoas petrificadas em pedra com fogo e enxofre. Está queimando eternamente? Não, viraram pedras. Dá para entender? É só usar o cérebro. O fogo é eterno até destruir tudo neste planeta. E Yahvé criar aqui tudo de novo. Apocalipse 21, 1 e 5. Deus fará nova todas as coisas. Deus é amor. Colocaria pessoas a ficar por milênios na eternidade queimando em dores imagináveis por pecados de uma vida passageira? Deus é amor, não faz isso. Disse que o homem que pecar morrerá. Se comesse da árvore da ciência do bem e do mal, morreria. A palavra fala, todos os ímpios virarão cinza no dia do Senhor. Malaquias 4, de 1 a 3. Concorda com Apocalipse 20, versículo 9. Segundo Pedro 2,6. Em outras passagens, Satã, Samael será consumido, o que concorda em Apocalipse 29. Veja Ezequiel, Apocalipse capítulo 20, versículo 9. Ezequiel 28, 14 a 19. Vemos que Satã, Samael será destruído antes de Jerusalém celestial descer no Monte das Oliveiras, em cima da Jerusalém. Então, quando a Jerusalém celestial estiver na terra, Samael já foi destruído, com os ímpios e com os anjos caídos. Só a cidade de Jerusalém terrestre não será consumida pelo fogo, nem a celestial. A parábola do rico e Lázaro, Lucas 16, 19 a 31. Uma parábola onde não se vai para o céu, mas é para os símbolos do seio de Abraão. Também não se trata de almas no fogo, de corpo físico com dedo que sente calor, pede água para matar a sede, fisiologia do corpo vivo que está sendo queimado, como ocorre no juízo final. Também deixa clara a parábola que o mendigo morto, salvo foi levado pelos anjos, somente correrá no futuro, na vinda de Jesus. Veja 1 Tessalonicenses 4, 3 a 17 e outras passagens. O merecimento dos salvos como mendigo ou dos perdidos
ricos da parábola. A parábola declara que as situações ocorrerão quando chegar a ressurreição. É a única forma, como vimos na passagem anterior, de voltar de entre os mortos para a vida ou para a morte eterna. O verso 32 é João 5, 28 e 29. Então nós vemos que todos os salvos irão ser levados pelos anjos, arrebatados aos ares, irão voar e morar na Jerusalém terrestre, onde passarão um milênio. Paulo, o grande apóstolo, explica, o grande apóstolo dos gentios, os que morreram em Jesus não estão salvos, ao não ser quando vier a ressurreição. Não vão para o céu, ou lugar de tormento, ao morrerem. Isso ocorrerá com o final da destruição dos ímpios na sua volta. Eles ficam debaixo da terra, nos túmulos memoriais. De Jesus também não vão como almas sem corpo. Só Jesus, o Messias, foi para os céus com uma carne com um corpo incorruptível. A Bíblia diz que se não houver ressurreição naquele dia, todos os que morreram em Jesus, mesmo eles, estarão perdidos. Glória a Deus que há ressurreição. Leia 1 Coríntios 15, 16 a 18. Em Ezequiel 18, 23 e 32, Deus fala: não tem prazer na morte do ímpio, não tem alegria nem em seu tormento eterno. Porque não tomo prazer na morte do que morre, diz o Senhor Yahvé. Convertei-vos, pois, de viver a pessoa que não herdará a vida eterna por causa de suas más obras. O pior castigo, loucura, é pensar que Deus ia ter prazer na dor eterna de alguém. Isso é obra de Samael Satã. Uma doutrina normal cristã, tanto católica como protestante e evangélica, é a existência de um inferno de fogo que consumirá eternamente aqueles que desprezaram a graça de Deus, concedida gratuitamente ao pecador arrependido. Mas de onde surge essa ideia? Como a doutrina do inferno se introduziu na igreja cristã? Como a doutrina se desenvolveu nos anos obscuros da teologia da Idade Média? A resposta a essas perguntas pode trazer mais luz sobre o porquê do inferno ser um tema tão comum e ter aceitação dentro do cristianismo, entre Babilônia e os filhos de Babilônia. Surge no cristianismo, foi utilizada pela Igreja Católica Apostólica Romana, dominou o pensamento cristão por muito tempo. O inferno está enraizado mente do cristão do século XXI. Está estruturado a saber, primeiro, antecedente histórico que pode ter dado origem ao pensamento cristão sobre o inferno na concepção grega e judaica, que os judeus se envolveram com o helenismo. Segundo, a doutrina do inferno dentro do catolicismo. Terceiro, a presença da doutrina do protestantismo, numa tentativa de contra-argumentar o pensamento católico e protestante sobre o tema. Então, para não ficar igual, o que acontece? O catolicismo criou o purgatório. Antes, para não ficar só inferno, como o católico pentecostal é carismático, criou que o carismático, para não dizer que é católico pentecostal, para não dizer que está imitando os crentes, o catolicismo criou o purgatório também, não só inferno. Antes do estudo inferno dentro do catolicismo, necessário uma rápida descrição dos antecedentes históricos que formaram o pensamento católico sobre o inferno. Na mitologia grega, uma divindade que é responsável pelo mundo subterrâneo, considerado o destino dos mortos. Seu nome era Hades. Outro nome para Hades é Plutão, símbolo. Ele também é o dono de todas as riquezas que existem sobre a Terra. Fonte: Grécia Antiga, mitologia Hades. Pesquisa realizada na internet no site http://warj.med.br/mit 09-3.asp.rev traço 0 aquele E, sabe quando você põe de companhia? PRT traço sim, vírgula, em 10 de outubro de 2004. Embora Hades apareça poucas vezes nas lendas gregas, é bastante falado, citando-se algumas de suas participações: o rapto de Persefone, o 12º trabalho de Heracles e o de Orfeus e Eurídice. Primariamente, o reino de Hades é localizado no extremo ocidente, além do rio Oceano, segundo a Ilíada de Homero. Ele foi situado abaixo da superfície terrestre, passando a inspirar alguns séculos depois o pensamento cristão ocidental e asiático acerca do inferno. Isso eu estudei quando eu fiz faculdade de História. Na mitologia grega, o percurso de um defunto após ser sepultado. Quando alguém morria, era levado pelo deus Hermes até o Hades, bebia a água do rio Lete, que trazia o esquecimento da vida terrena, atravessava o rio Estige em uma barca levada pelo severo Caronte. Nós vemos esse pensamento, é muito um pensamento dos celtas.
Para pagar o barqueiro recebia um óbolo, a moeda de menor valor que os parentes colocavam na boca do falecido. Pode ver nos seriados de Xena, nos seriados que tem na televisão, que nós vemos, nos seriados helenísticos celtas, como de Highlander e outros. Para pagar o barqueiro, né? O morto atravessa os portões monumentais, guardados por Cérbero, cão de 3 cabeças e cauda de serpente. O feroz guardião permitia a entrada de todos, não deixava ninguém sair. Finalmente, diante de Hades e Persefone, o morto enfrentava a sentença dos severos juízes dos mortos, Minos, Radamante e Eaco. Segundo seus méritos, era levado a campos elíseos ou aos tormentos eternos. A mitologia grega faz uso constante da figura do Hades, introduzido e desenvolvido na teologia católica e cristã como um todo. A teologia hebraica no Pentateuco não contemplava nenhum tipo de vida posterior, nem felicidade para os bons, nem tormento para os maus. Nos Salmos e Profetas aparece a esperança de imortalidade no pensamento hebraico nos livros apócrifos, que essa esperança desenvolveu-se de forma acentuada. Então, nos livros apócrifos, misturado com o helenismo, os judeus começaram a ter esses pensamentos pagãos. Pois no Pentateuco de Moisés, o grande profeta, não tem nada disso. Segundo Champlin, na Brit Hadashah, as escrituras gregas, o pensamento hebreu originalmente não era um lugar onde habitavam seres conscientes sofrendo tormentos. As almas eram concebidas muito mais em tormentos da moderna noção dos fantasmas. Eram entidades destruídas da mentalidade que ficariam a flutuar ao léu, mas sem qualquer identidade ou existência real. Gradualmente, as almas do Hades foi sendo atribuída a qualidade da consciência e com isso as ideias de recompensas para almas boas e de castigo para as más. Nos hebreus, o local equivalente ao Hades grego chamava-se Sheol, que possuía 2 compartimentos, um para os bons e outros para os maus. O inferno seria então o compartimento dos maus. A teologia hebraica também apresentou ensinamentos sobre um suposto lugar de destino além da morte. Bruce declara que do século II da Era Comum, do século II da Era Hebraica em diante, a ideia do Éden como um lugar de bênção e do Geinom como um lugar do castigo intenso para os maus fixou-se na imaginação popular. Então, o século II da Era Hebraica, antes da Era Comum. Para os fariseus, o fogo Geinom não é sempre puramente penal, no caso dos ímpios. Shammai, por exemplo, dizia que aqueles que tinham méritos e deméritos em equilíbrio tinham de purgar seus pecados nas chamas do Geinom, para só depois entrar no paraíso. Essa é uma concepção defendida por alguns judeus da atualidade, que se misturaram com o helenismo, com o espiritualismo, como se vê na seguinte citação. O Geinom, traduzido como inferno ou purgatório, é um dos estágios de purificação e expiação para as almas, que as despedirem desse mundo, não estão aptas a adentrar no paraíso. O judaísmo, à luz da Hassidut, não considera o castigo como objetivo por si, é apenas um meio para purificar a alma, preparando ela para um nível superior. Os israelitas, de modo geral, preocupam-se mais com o tempo presente e estarem preparados e aptos para entrar no mundo vindouro. Sua concepção acerca do inferno e do destino dos condenados após a morte não influenciou a concepção católica, tanto quanto aconteceu com a mitologia grega e pagã. Então nós vemos que hoje o judaísmo está deturpado, está misturado com o espiritismo helenístico. Vamos ver agora o que acha o catolicismo, que falamos sobre o judaísmo. Segundo o catecismo, nós vemos no manual do catecismo. O que nós vemos no manual do catecismo? Só um minutinho que estamos aqui procurando a página, que é muito complicado aqui. Há muitas páginas, né? Parece que a garganta da gente se acaba. Só falei até agora um terço. Catecismo. Segundo o catecismo, o inferno é o estado de auto-exclusão definitiva da comunhão com Deus e com os bem-aventurados. O inferno também pode ser definido como o distanciamento eterno de Deus. O inferno é também considerado por alguns como sendo uma tradução do termo grego Hades, que designava a morada dos mortos, como visto anteriormente. Hodge assinala que, para os romanistas, o inferno é definido como sendo o lugar ou estado no qual os anjos apostatas e os homens que morrem em um estado de pecado mortal, ou como também se expressa da impenitência final, sofrem para sempre o castigo de seus pecados. Segundo o catolicismo, quem é que vai para o inferno? Na seção anterior, foi exposta a definição clássica católica que herdou do judaísmo helenístico sobre o inferno, que é o local ou estado para onde vão as almas dos que morreram com pecados mortais.
Mas agora, segundo o Catecismo, o ensinamento da Igreja Católica Apostólica Romana afirma a existência e a eternidade do inferno. As almas dos que morreram em estado de pecado mortal descem imediatamente após a morte aos infernos, onde sofrem as penas do inferno ou fogo eterno. O Catecismo continua declarando que não há predestinação da parte de Deus para que ninguém vá para o inferno. É necessário por parte do pecador uma aversão voluntária a Deus, um pecado mortal, e persistir nela até o fim, quer dizer, um pecado acariciado. Tendo em vista que a Igreja Católica crê na existência do inferno como sendo destinada para aqueles que cometem pecado mortal, pecado acariciado, serão descritos a seguir esses tais pecados, pecados mortais. O Catecismo faz uma diferença entre aqueles pecados que são punidos com a morte eterna no fogo do inferno, os mortais e aqueles que são penalizados de forma mais branda, podendo livrar o transgressor do lago de fogo. Para os católicos, conforme a gravidade dos pecados, recebem distinção de penas diferentes, inclusive na Bíblia. 1 João 5, 17 e 17. Os pecados chamados mortais são os que destroem a caridade no coração do homem por uma inflação grave da lei de Deus, quer dizer, caridade e amor. Esse pecado desvia o homem de Deus. Já o pecado classificado como venial deixa subsistir ainda a caridade, embora esta seja ofendida e ferida. O pecado mortal exige no pecador uma nova iniciativa da misericórdia de Deus e uma conversão do coração, que se realiza no sacramento da reconciliação. Para Tomás de Aquino, por exemplo, devem ser classificados como mortais os pecados de blasfêmia, perjúria, homicídio, adultério, etc. Essa classificação é feita basicamente sob 3 condições, que devem ocorrer simultaneamente para que o pecado seja classificado como mortal. Eleve o pecador à condenação eterna do inferno. São elas: 1. Ter como objetivo uma matéria grave. 2. É cometido com plena consciência, pecados acariciados, que sabe que está pecando. 3. É cometido deliberadamente, na descaração, sabe que fez e acabou e vai fazer. Por acarretar a perda da caridade e, consequentemente, privação do estado de graça, o pecador que comete tal pecado estará condenado ao inferno eterno, caso não seja recuperado o estado de graça mediante o arrependimento e o perdão de Deus. O pecado venial deliberado, e que fica sem arrependimento, dispõe progressivamente o pecador a cometer um pecado mortal. Por isso, no pensamento de Agostinho, os fiéis não devem acumular pecados leves, para que juntos não se tornem grande peso. Origens da doutrina na Igreja Católica. Desde os escritos dos pais da Igreja, encontram-se descrições acerca do inferno. Para Orígenes, por exemplo, as torturas aqui sofridas são definidas como sendo provocadas pela própria consciência do pecador. Outros pais também fizeram menção à existência do inferno através de suas obras. Inácio, Justino, Atenágoras, Irineu, Tertuliano. O credo de Atanásio já declarava que os maus serão julgados para toda a eternidade, ou seja, todos que praticam o mal conscientemente cairão no fogo eterno. Em 543 da Era Comum, encontra-se a declaração concebida na reunião de Constantinopla para combater o ensino dos Misericordes e ratificada pelo Papa Virgílio. Se alguém afirmar ou crer que o sofrimento e o castigo dos demônios e dos ímpios estão limitados no tempo e que algum dia terão fim, e que haverá também reconciliação universal, como os demônios e com os ímpios, que este seja condenado. O quarto concílio de Latrão, 1215 da Era Comum, também expressa a crença da punição eterna, bem como o primeiro concílio de Leão, em 1255 da Era Comum, ao afirmar que quem morre sem penitência e estado de pecado mortal, sem dúvida, será torturado eternamente nas brasas do inferno eterno. Declarações semelhantes a esta são encontradas no segundo concílio de Leão, no concílio de Florença, na carta do Papa Inocêncio IV ao bispo de Tusculum, escrita em 6 de 3 de 1254 da Era Comum, no credo do imperador bizantino Miguel VIII e na Constituição Benedictus Deus, do Papa Bento XII, 1334 a 1352 da Era Comum. As diferentes formas de torturas infernais já são descritas no Catecismo editado após o Concílio de Trento, divulgado em 1566 da Era Comum. Até o Catecismo editado após o Concílio de Trento, divulgado em Roma no ano de 1930 da nossa era, da Era Comum, o tema do inferno como local de fogo real ainda não era considerado um dogma pela Igreja Católica, como pode ser visto na declaração a seguir. É teologicamente certo, apesar de não ser de fide, isto é, apesar de não ser dogma, que o fogo com que os condenados do inferno são torturados seja fogo real, ou corporal, não apenas fogo no sentido figurado. Blanc, página 259. Como se vê aos poucos, a doutrina do inferno foi sendo aprofundada e tomando
forma de aceitação universal entre a cristandade. É clara a intenção dos teólogos de concretizar na mente das pessoas a ideia do inferno literal, como destinado para aqueles que morressem desligados da salvação. Segundo Johnson, os escritores pastorais eram muito específicos a respeito do inferno que do céu, escreviam como se tivessem estado lá. Os três grandes doutrinadores medievais, Agostinho, Pedro Lombardo e Aquino, insistiram em que as penas infernais eram tanto físicas quanto mentais e espirituais, e fogo de verdade tomava parte dos tormentos. Vê-se então que a doutrina do inferno desenvolveu-se paulatinamente desde o início do catolicismo romano, e foi cada vez mais ganhando mais força e adeptos ao longo da Idade Média, chegando até os nossos dias atuais. Então, por falta de conhecimento, o povo perece. Descrições do inferno. Após verificar que a doutrina do inferno começou a ser alicerçada desde os primórdios da Igreja Cristã, demonstra-se-á nesta seção as descrições utilizadas pelos defensores da doutrina para tentar clarificar na mente dos fiéis os tormentos que os guardariam, caso fossem destinados ao tormento eterno no fogo do inferno. Tais declarações relativas aos horríveis tormentos, pelos quais haveriam de passar os condenados ao inferno, demonstraram a clara intenção de fazer dessa doutrina uma arma para a manutenção da ordem e obediência na sociedade, uma arma para se ganhar dinheiro e encher os cofres da Igreja Católica Apostólica Romana. Temia-se que essa doutrina viesse a ser esquecida ou amenizada, o que ocorreu em séculos posteriores, ao menos parcialmente. Seria mais difícil controlar os níveis da moralidade e a decência. Segundo o pensamento geral, o inferno era a concretização de toda qualquer dor e sofrimento que a imaginação humana pudesse conceber. Jerônimo, por exemplo, comparava o inferno com uma imensa prensa de lagar. Agostinho dizia que o inferno era habitado por animais ferozes e comedores de carne, que faziam em pedaços os humanos de forma lenta e dolorosa. O tormento de passar a eternidade sob terríveis torturas desenvolveu-se cada vez mais ao longo da Idade Média, chegando até os séculos seguintes. O francês Jacques Bridine, 1701 a 1737 da Era Comum, por exemplo, pregava que a eternidade do inferno poderia ser imaginada da seguinte maneira: quando os condenados indagavam as horas, uma voz respondida: eternidade, não havia relógio no inferno, nada além de um tic-tac interminável. Que Deus ruim na cabeça dos católicos, hein? Na Igreja Católica, em 1732, com Afonso de Ligório, surge a Ordem dos Redentoristas, que eram especialistas em sermões sobre o fogo do inferno, e até mesmo se ofereciam para retiros e missões quaresmais em paróquias católicas comuns. Em seu livro As Verdades Eternas, Ligório dá uma descrição assustadora de como seria esse destino certo para os pecadores impenitentes. O miserável infeliz ficaria cercado de fogo, como lenha em uma fornalha. Encontrará um abismo de fogo abaixo, um abismo acima e um abismo de cada lado. Se tocar algo, se vira ou respirar, tocará, verá, respirará apenas fogo. Estará no fogo como um peixe na água. Tal fogo não somente secará o condenado, mas penetrará em seus intestinos para atormentá-lo. Seu corpo será todo incendiado, de modo que os intestinos dentro dele vão arder. Seu coração arderá em seu peito, seu cérebro em sua cabeça, o sangue em suas veias, até o tutano em seus ossos, todo enjeitado por Deus, tornar-será a ele mesmo uma fornalha em chamas. Nossa, que Deus tirano que a Igreja Católica tem, que pensamentos satânicos que os padres e o clero, o Papa tem. Por isso que tacavam todo mundo na fogueira. O coitado já morreu na fogueira, ainda morria com o pensamento que ia queimar no fogo do inferno. Ei, igrejinha apostatada, em Babilônia. Em 1807, os redentoristas reimprimem a obra de Pinamonte, O Inferno Aberto aos Cristãos, acrescentando algumas horrendas gravuras xilografadas. O reverendo Joseph Furniss, também da ordem, preparou também uma série de livros infantis com o inferno ocupando posição de destaque. Coitado, vemos que aqui o papado mexia até na cabeça das crianças, né? Quer dizer, de pequeno já tem que o quê? Manipular, seguir a tradição. Minha mãe era assim, minha avó era assim, minha bisavó era assim. Então de pequeno já tem que mexer na cabeça das crianças e ensinar heresia. O sofrimento pelo qual passariam eternamente os condenados ao inferno era até mesmo visto como um dos prazeres do céu para aqueles que alcançassem o paraíso. Essa ideia defendida por Aquino foi se desenvolvendo enormemente ao longo do tempo e chegou a ser um dos pontos comuns entre a teologia católica e calvinista. Os pregadores escoceses seguravam que aqueles que fossem enviados para os sofrimentos intermináveis do inferno realmente lá deveriam estar, pois assim se manifestava verdadeiramente a justiça de Deus. Thomas Boston declarou: Deus não se apiedará deles, os condenados do inferno, mas rirá de sua calamidade. Que Deus mau, hein?
O grupo de justos no céu irá todo se regozijar com a execução do julgamento de Deus e cantará enquanto o estrangulamento instaurará-se para sempre. Segundo o pensamento de Thomas Boston, William King, 1702 da Era Comum, também defendia esta ideia, como se vê. A bondade e a felicidade dos abençoados no céu será confirmada e aprofundada por reflexões, surgindo naturalmente dessa visão da graça sofrida por alguns, o que parece ser um bom motivo para a declaração desses seres que enfrentarão um tormento final, bem como para o prosseguimento de sua existência miserável. Então nós vemos que até os protestantes herdaram do catolicismo esse inferno, são filhos de Babilônia. A enciclopédia católica declara que dentre as características do inferno encontra-se a existência de graus de sofrimento aumentados de acordo com o demérito cometido pelo condenado. Não é assim no espiritismo? Existe a subcrosta, macrocrosta, microcrosta. Então o catolicismo também é espírita. Apesar de alguns escritores do passado terem divulgado o pensamento de que existem momentos passageiros de descanso no inferno, alguns como intervalos para os condenados descansarem de sofrimentos, esse nunca foi um ensinamento oficial da Igreja Católica, mas de alguns. E foi condenado por Aquino, desde Aquino. Alguns santos da Igreja Católica também declaram ter recebido visões do inferno, por exemplo, Irmã Faustina, Santa Católica, hoje fui dirigida por um anjo aos abismos do inferno, um lugar de grande tortura, como terrivelmente grande e extenso é. As espécies de torturas eu vi. A primeira tortura que constitui o inferno é a perda de Deus, a segunda é o remorso perpétuo da consciência. A terceira é aquela condição nunca mudará, a quarta é o fogo que penetrará na alma sem destruí-la. Um sofrimento terrível como é um fogo puramente espiritual, aceso pela ira de Deus. A quinta tortura é uma escuridão interrupta e um terrível sufocante odor. Apesar da escuridão, os demônios e as almas dos condenados vêm todos aqueles, dos males, os próprios e dos outros. A sexta tortura é acompanhando o constante de Samael, Satã. Há também torturas especiais dos sentidos. Cada alma sofre sofrimentos indescritíveis, terríveis, relacionados à maneira com que se pecou. Há cavernas e fossas de tortura onde uma forma de agonia difere da outra. Escrevo isso no comando de Deus, de modo que nenhuma alma pode achar uma desculpa por dizer que não há inferno, nem ninguém jamais esteve lá, e por isso não se pode dizer como ele é. Interessante, será que foi Deus que deu na cabeça dessa santinha, a irmã Faustina? Ela não tem nada de santo, foi o diabo que mostrou isso aí para ela em visão. Isso aí não tem nada disso na Bíblia. Escritores seculares influenciados pela crença desenvolvida na Idade Média também se aventuraram na tentativa de descrever o inferno. O mais famoso, o mais conhecido é Dante Alighieri, que escreveu a Divina Comédia. A geografia do mundo e do reino dos mortos, escritos por Dante, reflete as crenças vigentes na Idade Média. A viagem feita por Dante e Virgílio, narrada pelo poema, acontece na Semana Santa de 1300 da Era Comum. Dante era então um atuante político de Florença. O poema faz referência a fatos históricos que aconteceram na época, projetando-se para o futuro através das profecias feitas pelas almas videntes. As concepções acerca do inferno foram sendo desenvolvidas com o passar dos anos, e já no século XVIII, essa estrutura de amedrontamento e terror começou a mudar seu papel. O fogo infernal passou a ser um destino apenas para as classes baixas e médias. Somente na pregação protestante, a tradicional doutrina do destino eterno no fogo de sofrimentos continua a ser ensinada e pregada apenas para essas classes menos esclarecidas da sociedade. Quer dizer, a Igreja Católica pegava os analfabetos, os pobres, e mexia na cabeça deles, dava medo a eles, para não se rebeliarem e fazerem motim para encher os cofres da Igreja. Os católicos, porém, continuaram a ser ensinados que quem duvidasse do inferno teria ele mesmo fogo como seu destino. Aqueles que aventuraram-se em tentar amenizar ou esfriar o fogo do inferno sofreram grande reprovação por parte da Igreja. O padre Faber, por exemplo, deplorava toda e qualquer tendência de pregar o fogo do inferno para as classes inferiores, mas não para as mais abastadas. Dentre os que tiveram que rever sua posição estavam o zoólogo e professor Saint-Georges Mivart, que em 1892 sugeriu que os sofrimentos dos condenados talvez fossem melhorados aos poucos, o que foi considerado inadmissível. Por fim, vê-se na declaração de J. Choron, em que se tornou seu ensinamento do inferno como um lago eterno de fogo a consumir os impenitentes. O além, graças aos esforços da Igreja, tornou-se fonte de terror em vez de consolação. Em vez de recompensa, muita gente só podia esperar castigo. A fim de garantir uma existência beática,
no outro mundo e não ser condenado eternamente a torturas inconcebíveis, era necessário levar uma vida que a maioria das pessoas não podia suportar, exceto alguns ascetas ultradevotos, os fanáticos. Quanta heresia, hein, pessoal? Quanto invencionice. Apesar de se verificar o pensamento católico atual, hein? Apesar de se verificar que o conceito católico acerca do inferno foi sendo desenvolvido e ampliado ao longo dos anos, fica uma dúvida: o que pensa e ensina a Igreja Católica do século XXI sobre o tema do inferno? Anteriormente, nesse trabalho, já foi declarada a posição do Catecismo Oficial da Igreja Católica, que em sua recente edição continua a divulgar o ensino da existência do inferno como o destino dos impenitentes. O Papa João Paulo II, Karol Wojtyla, na obra Cruzando o Limiar da Esperança, faz a seguinte indagação: pode Deus, que amou tanto o homem, permitir que o homem que o rejeita seja condenado a tormento eterno? O Papa então continua ele mesmo respondendo à pergunta com a afirmação de que Deus não é só misericórdia, mas também é justiça, considerando o homem como responsável pelas suas escolhas do pecado e consequentemente sofrendo a punição. Dom Estevão Bittencourt, respondendo à pergunta sobre o inferno, citado no site Veritatis Splendor, com S mudo, também afirma que não se pode questionar a misericórdia de Deus, constatando-a com um ensinamento sobre o inferno, pois Deus respeita a sua criatura e não lhe tira a liberdade de Deus para designá-la. Sua intenção com a declaração é dizer que Deus não pode ser responsabilizado pela existência do inferno, porque o homem mesmo é quem escolhe esse destino e Deus apenas aceita essa escolha do homem. Basta uma pesquisa rápida na internet, modernamente é o meio de comunicação mais eficaz para disseminar ensinamentos e teologias, mas tomemos cuidado. Nos sites reconhecidamente católicos, extraoficiais, para se verificar que o pensamento sobre o inferno continua enraizado na mente e nas declarações dos católicos. Um desses sites, por exemplo, transcrevendo um artigo de John Venari, com 2 N's, declara que o tema do inferno faz parte das revelações da Fátima à humanidade ocorridas em 1917. Se Fátima fosse uma santa, que não existe santo, só Jesus foi santo, Fátima é um ídolo, o que acontece? Primeiro que Fátima nem existiu. E essa mentira que Fátima teve o quê? Uma visão do inferno é pura invenção satânica. Na ocasião, Nossa Senhora teria confirmado a doutrina do inferno, assegurando que isso existe. É um lugar real que há almas de pessoas que já estão confinadas lá. Segundo o artigo, a visão do inferno que as 3 crianças de Fátima tiveram foi o que lhes deu a graça e a coragem de fazerem sacrifícios heróicos para a salvação das almas. Quem deu essa imagem, essa visão para as crianças, não foi nada de Fátima, foi quem fez os demônios. O inferno continua, portanto, vivo, real, é presente na mente católica atual, pois está na própria base da teologia, de medo que, portanto, tempo foi a principal arma para manter as pessoas subjugadas sob o manto da lealdade, a Igreja de Roma. Fundamentação bíblica para a teologia católica do inferno. A doutrina do inferno, como explanada até aqui, teve um desenvolvimento gradual e progressivo, mas qual a base de teologia para a Igreja Católica defender o fogo do inferno, o fogo eterno para os que morrem em pecado mortal? Que textos bíblicos são citados em defesa dessa doutrina herege? Na presente sessão, far-se-á uma rápida exposição da argumentação católica em defesa da existência real do inferno eterno. No Antigo Testamento, na era hebraica, utilizava-se a palavra Sheol, que na Septuaginta foi traduzida para Hades, para designar o reino dos mortos, tanto bons quanto maus. Números 16:30. Porém, o Novo Testamento, as escrituras gregas, sempre utiliza Hades, na ótica católica, para designar o lugar de suplício dos condenados. A Enciclopédia Católica defende que o uso que Jesus adotou para o termo Geena demonstra que sua intenção era referir-se ao inferno como realmente o lugar de condenação dos ímpios após a morte. A Igreja Católica crê que Deus dotou o ser humano de livre-arbítrio, dando a este a opção de escolher servir ou não. Se o pecador escolhe não amar a Deus, comete o que se chama de pecado. Aqueles que morrem no chamado pecado mortal, descrito anteriormente nesse capítulo, terão como destino o inferno, que é um estado de auto-exclusão definitiva da comunhão com Deus e com os bem-aventurados. A Igreja ensina que Jesus falou muitas vezes sobre o fogo que não se apaga, definindo-o como estando destinado aos impenitentes. Portanto, imediatamente após a morte, os que assim morrem em pecado mortal descem ao inferno para sofrer as penas do fogo eterno. Mateus 25:41. Porém, Deus apela para que todos escolham amá-lo e assim serem livrados da condenação eterna. Mateus 7:13-14.
sabendo desse trágico fim para aqueles que insistem em se desviar da graça e benevolência de Deus, diariamente a igreja deve suplicar sua misericórdia para que os fiéis venham a ser salvos, segundo Pedro 3:9. Como é fácil distorcer as escrituras, inventar heresias para os indoutos que não conhecem, que não estudam as escrituras, não fazem teologia, não estudam as escrituras por si só, que seguem a doutrina de homens, fábulas, como está em 2 Pedro 2, seguem falsos profetas. Agora nós vimos o que? O judaísmo, a parte do inferno. Vimos o que? No catolicismo, o inferno, no purgatório. Agora vamos ver o que pensam a doutrina no protestantismo, os crentes. No capítulo anterior desenvolveu-se a trajetória do pensamento católico sobre a doutrina do inferno, considerado o local de castigo eterno para os pecadores impenitentes. O presente capítulo vai descrever sucintamente qual é o pensamento de alguns das mais tradicionais igrejas protestantes atuais acerca dessa doutrina, para se proceder uma visão de como a doutrina do inferno está presente na grande maioria das confissões de fé no cristianismo contemporâneo. Dwight Pentecost analisa em sua obra sobre essa escatologia bíblica que o destino dos perdidos é um lugar no lago de fogo que sublinha o eterno caráter de retribuição dos perdidos. Ele cita Schaffer, que destaca que quase todas as expressões referentes ao futuro inferno de fogo saem dos lábios de Cristo. Jesus sozinho revelou que quase tudo o que se sabe sobre esse lugar de retribuição. O Centro Apologético Cristão de Pesquisas, mantido por um grupo de pastores evangélicos ecumênicos de São José do Rio Preto, São Paulo, afirma que em sua declaração de fé a crença de que os salvos estão destinados ao gozo eterno no céu, ao lado de Deus, bem como os perdidos à maldição eterna no lago de fogo por toda a eternidade. Na declaração doutrinária da Convenção Batista Brasileira, o item 19 expressa que os ímpios condenados e destinados ao inferno lá sofrerão castigo eterno separados de Deus, enquanto os justos com os corpos glorificados receberão seus galardões e habitarão para sempre no céu com o Senhor. A Confissão de Fé de Westminster, da Igreja Presbiteriana, declara que as almas dos justos, sendo então aperfeiçoadas na santidade, são recebidas no mais alto dos céus, onde vem a face de Deus em luz e glória. Esperando a plena redenção de seus corpos, e as almas dos ímpios são lançadas no inferno, onde ficarão em tormentos e em trevas espessas, reservados para o juízo do grande dia final. A Igreja Evangélica Assembleia de Deus, os primeiros pentecostais, no site da sua congregação matriz em Imperatriz, Maranhão, afirma crer no juízo vindouro que recompensará os fiéis e condenará os infiéis. É na vinda eterna de gozo e felicidade para os fiéis e de tristeza e tormento para os infiéis. Também a Igreja Evangélica Luterana do Brasil assim se expressa em sua confissão de fé acerca das últimas coisas. Cremos, ensinamos e confessamos que Deus determinou um dia no qual julgará o mundo com justiça. Ninguém sabe quando será esse dia. Naquele dia Jesus voltará visível e glorioso. Céu e terra se desfarão. Todos serão julgados por Jesus. Aos incrédulos Jesus dirá: apartai-vos de mim para o fogo eterno preparado para o diabo e seus seguidores. Aos fiéis terão um corpo glorioso. Dirá: vinde benditos meu Pai, e entre no gozo de vosso Senhor, que vos está preparado desde a fundação do mundo. Então serão criados os novos céus e a nova terra, nos quais habitará a justiça. Vê-se através destas declarações que a concepção sobre o destino final dos pecadores não salvos continua sendo no meio protestante a mesma Igreja Católica, ou seja, os salvos irão para o gozo eterno com Deus no céu, e os perdidos sofrerão eternamente a punição por não terem atendido aos reclamos da graça de Cristo. Essa punição, como pode ser verificado, será impreterivelmente no tormento eterno do fogo do inferno, segundo a cristandade em geral crítica ao ensinamento católico sobre o inferno. Até aqui verificou-se que a Igreja Católica, bem como o protestante em geral, tem ensinado sobre o destino do pecador após a morte, ou seja, o fogo eterno do inferno literal. Porém, esse não parece ser o verdadeiro ensinamento da Bíblia, uma vez que a Bíblia, como um todo, sem pegar textos isolados de seu contexto hermenêutico, não sanciona a existência de tal lago de fogo eterno. Portanto, o presente capítulo analisará as falhas da fundamentação teológica utilizada pela Igreja Católica para a doutrina do inferno. A grande questão é: como é possível que o Deus que tanto amou o mundo, que enviou seu Filho unigênito para salvar pecadores, pode também ser um Deus que tortura pessoas, mesmo os piores dos pecadores, para sempre, indefinidamente? É possível considerar Deus como um Deus de amor e justiça, e ao mesmo tempo querer que Ele permitirá o tormento dos pecadores para sempre no fogo eterno? Este paradoxo inaceitável tem levado diversos estudiosos a reexaminar o ensino bíblico quanto ao inferno e o castigo final.
O conceito do inferno como o aniquilamento final do ímpio. Esta crença do aniquilamento dos ímpios está baseada em 4 considerações bíblicas. 1. A morte como castigo do pecado, o aniquilamento final dos pecadores impenitentes é indicado em primeiro lugar pelo princípio bíblico fundamental de que o castigo final do pecado é a morte. A alma que pecar morrerá, Ezequiel 18:4 e 20. O salário do pecado é a morte, Romanos 6:23. A punição do pecado compreende não somente a primeira morte, a qual todos experimentam como resultado do pecado de Adão, mas também o que a Bíblia chama a segunda morte, Apocalipse 20:14, Apocalipse 21:8, que é a morte final e irreversível a ser sofrida pelos pecadores impenitentes. Isso significa que o salário final do pecado não é o tormento eterno, mas a morte permanente. A Bíblia ensina que a morte é a cessação da vida, não fosse pela segurança da ressurreição, 1 Coríntios 15:18, a morte que o ser humano experimenta seria a terminação da existência. É a ressurreição que converte a morte de ser o fim da vida em ser um sono temporário. Mas não há ressurreição para a segunda morte, porque aqueles que sofrem não, eles são consumidos no lago de fogo, Apocalipse 20. Este será o aniquilamento final. 2. O vocabulário sobre a destruição dos ímpios, a segunda morte, razão para se crer no aniquilamento dos perdidos no julgamento final, é o rico vocabulário da destruição usado na Bíblia para descrever o fim dos ímpios. Segundo Basil Aitken, o Velho Testamento usa mais de 25 substantivos e verbos para descrever a destruição final dos ímpios. Diversos salmos descrevem a destruição final dos ímpios com imagens dramáticas. Nós vemos nas Escrituras. Salmo 1, 3 a 6, Salmo 2, 9 e 12, Salmo 11, de 1 a 7, Salmo 34, 8 a 22, Salmo 58, 6 a 10, Salmo 69, 22 a 28, Salmo 145, 17 e 20. No Salmo 37, por exemplo, lê-se que os ímpios logo murcharão como a verdura. Salmo 37, 2. Eles serão desarraigados e não existirão. Salmo 37, 9 e 10. Eles perecerão e em fumo se desfarão. Salmo 37, 20. Os transgressores serão a uma destruídos. Salmos 37, 38. O Salmo 1 contrasta o caminho do justo com o dos ímpios. Dos últimos, ele diz que não subsistirão no juízo, mas serão como a moinha, o vento que espalha. O caminho dos ímpios perecerá. No Salmo 145, Davi afirma: o Senhor guarda a todos que eu amo, mas todos os ímpios serão destruídos. Essa amostra de referência sobre a destruição final dos ímpios está em perfeita harmonia com o ensinamento do resto das Escrituras, acerca do final e calamento dos que rejeitam a salvação ofertada por Deus. Os profetas frequentemente anunciam a destruição final dos ímpios em conjunção com o dia escatológico do Senhor. Isaías proclama que os transgressores e os pecadores serão juntamente destruídos e os que deixarem o Senhor serão consumidos. Isaías 1, 28. A fonte: Basil F. Action, Life and Immortality. Página 145, 146, citado em Bashi Oshi, 228. A última página do Velho Testamento provê um contraste impressionante entre o destino dos crentes e dos incrédulos. Sobre aqueles que temem o Senhor nascerá o sol da justiça e salvação trará debaixo de suas asas. Malaquias 4:1. Mas para os incrédulos, o dia do Senhor os abrasará de sorte que não os deixará nem raiz nem ramo. O Novo Testamento, segundo, segue de perto o Evangelho Velho, ao descrever o fim dos ímpios com palavras e imagens que denotam o aniquilamento total. Jesus comparou a destruição total dos ímpios a coisas como o joio atado em molhos para serem queimados, Mateus 13, 30 e 40. O peixe ruim que é lançado fora, Mateus 13, 48. As plantas daninhas que serão arrancadas, Mateus 15, 13. A árvore sem fruto que será cortada, Lucas 13, 7, entre outros. Todas essas ilustrações descrevem de modo gráfico a destruição final dos ímpios. O contraste entre o destino dos salvos e dos perdidos é um de vida versus destruição. Baixe olhe e ressalta que aqueles que apelam às referências de Cristo ao inferno, ao fogo de inferno, Geena, para apoiar sua crença num tormento eterno, deixam de reconhecer um ponto importante a saber. A referência de Cristo à Geena não indica que o inferno seja um lugar de tormento indefinido. O que é eterno e indistinguível não é o castigo, mas o fogo que, como no caso de Sodoma e Gomorra, causa a destruição completa e permanente dos ímpios, uma condição que dura para sempre. John Stott, por exemplo, assinala: o fogo mesmo é chamado eterno e inextinguível, mas seria muito estranho se aquilo que ele fosse jogado se demonstrasse indestrutível. Esperaremos o oposto, seria consumido para sempre, não atormentado para sempre. Segue-se que é o fumo evidência de que o fogo efetuou seu trabalho, que sobe para todo sempre, Apocalipse 14, 11, veja Apocalipse 10, 3. A declaração de que os ímpios irão para o tormento eterno, mas justos para a vida eterna, Mateus 25, 46, é geralmente considerada como prova de sofrimento eterno e consciente dos ímpios.
Essa interpretação ignora a diferença entre punição eterna e o ato de punir eternamente. O termo grego aionios, A-I-O-N-E-O-S, aionios, eterno, literalmente significa aquilo que dura um período. Esse frequentemente refere-se à permanência de resultado e não à continuação de um processo. Por exemplo, Judas 7 disse que Sodoma e Gomorra sofreram a pena do fogo eterno. É evidente que o fogo que destruiu as duas cidades é eterno, não por causa de sua duração, mas por causa de seus resultados permanentes, do resultado que fez e nunca vai se mudar. Outro exemplo se encontra em 2 Tessalonicenses 1:9, onde Paulo, falando daqueles que rejeitaram o Evangelho, diz: os quais por castigo padecerão eterna perdição ante a face do Senhor e a glória de seu poder. É evidente que a destruição dos ímpios não pode ser eterna em sua duração, porque é difícil imaginar um processo de destruição eterno e inclusivo. Destruição pressupõe aniquilamento. A destruição dos ímpios é eterna, não porque o processo de destruição continua para sempre, mas porque os resultados são permanentes. Os judeus frequentemente usavam a frase segunda morte, Apocalipse 20, para descrever a morte final e irreversível. Exemplos numerosos podem ser achados no Targum, a tradução e interpretação em aramaico do Velho Testamento. Por exemplo, o Targum sobre Isaías 65:6 diz que o castigo será em Gehenna, onde o fogo arde todo dia. Eis está escrito diante de mim: não lhes darei descanso durante sua vida, mas lhe darei o castigo de sua transgressão e entregarei seus corpos à segunda morte. Nós vemos o que eu li aí para trás, referências John Stott, David L. Edwards, Essências a Liberal Evangelical Dialogue, London, 1988, página 317. The Analytical Great Lection, Grand Rapids, Zondervan, 1977, The Ionians. Não lhes darei descanso durante sua vida, mas lhes darei o castigo de sua transgressão e entregarei seus corpos à segunda morte. Para os salvos, a ressurreição marca o galardão de outra vida mais elevada, mas para os perdidos marca a retribuição de uma segunda morte, que é o final. Como não há mais morte para os remidos, Apocalipse 21:4, assim não há mais vida para os perdidos, Apocalipse 21:8. A segunda morte, então, é a morte final e irreversível, interpretada